noite começou comum. O relógio marcava 2h13 da manhã quando ele abriu os olhos sem razão aparente. Não havia barulho, não havia sonhos. Apenas um súbito e silencioso estado de alerta. Morava sozinho em um apartamento simples, no 7º andar, em uma área tranquila da cidade. A primeira coisa que notou foi o silêncio. Mas não aquele silêncio típico da madrugada. Esse era mais espesso, como se o ar estivesse sendo sugado para dentro de alguma coisa invisível. Virou-se na cama. Procurou alguma explicação. Talvez um ruído distante, a geladeira, o aquecedor, o elevador do prédio. Mas nada. Apenas o tic-tac do relógio digital piscando sobre o criado mudo. Tentou voltar a dormir. Mas havia algo diferente naquela noite. 5 minutos depois, ele se deu conta. Não queria abrir os olhos novamente. O instinto dizia que algo estava ali. Não sabia o que. Era uma sensação primal, a mesma que os animais sentem segundos antes de um predador saltar. Respirou fundo e levantou os olhos. Nada. Apenas o contorno escuro do quarto. As roupas jogadas sobre a cadeira pareciam mais altas do que deveriam. O reflexo na TV desligada parecia fora do lugar, mas nada se mexia, nada fazia som. Mesmo assim, sentia-se observado. Ele tentou racionalizar. Havia lido sobre paralisia do sono, alucinações hipnagógicas, ansiedade noturna. Tudo aquilo era ciência. O cérebro tentando preencher vazios sensoriais no escuro. Era só isso. Pegou o celular para checar a hora novamente. 2h27. Nenhuma notificação. Pensou em acender a luz, mas algo dentro dele recusava. Um medo irracional de que a luz revelasse algo que não deveria estar ali. Então aconteceu. Um carro passou na rua. Seus faróis projetaram sombras móveis nas paredes. Por uma fração de segundo, ele viu algo ao pé da cama. Não soube dizer o que. Não era um corpo, mas uma ausência. Uma silhueta que não refletia a luz, como se tivesse absorvido o brilho. A luz se foi, e com ela a forma também. Ele ficou imóvel. O suor descia frio pela nuca. Tentou se convencer de que foi imaginação, mas a dúvida já havia se instalado. E ela crescia, lentamente, como mofo em parede úmida. Pensou em ligar a televisão. O controle remoto estava ao seu lado. Tateou no escuro, movendo-se o mínimo possível, como se qualquer movimento mais brusco fosse despertar algo adormecido ali. Encontrou o controle. Apertou o botão. Nada. Apertou de novo. Nada. A TV não ligava. Tentou o abajur. Nada. O quarto estava completamente escuro. E agora também morto. A coisa mais estranha é que ele ainda ouvia o relógio. O tic-tac havia voltado, mas agora vinha debaixo da cama. Encostou os pés no chão. O frio do piso o atravessou como uma lâmina. Deu um passo, depois outro, em direção à porta. Mas algo o impedia. Não fisicamente. Era como se o ar à sua frente estivesse mais denso, mais pesado. Cada passo parecia ser contra uma corrente invisível. Ele sentia respiração, mas não era dele. Era lenta e vinha de dentro do quarto. O que viu depois jamais conseguiria explicar. Quando seus olhos se acostumaram àquela nova escuridão, aquela que parecia viva, ele percebeu que as sombras tinham mudado. Os objetos não estavam mais no mesmo lugar. A cadeira havia se movido. A porta estava entreaberta. E onde antes havia um espelho, agora havia apenas uma parede. O layout do quarto havia mudado, como se estivesse em outro lugar. Como se estivesse sendo observado por algo que acabara de acordar com ele. Ele tentou falar, chamar por ajuda, rir da própria paranoia, qualquer som. Mas a voz não saía. Era como gritar embaixo d'água. As luzes da cidade pareciam mais distantes agora. Como se o prédio estivesse em outro lugar. Um lugar que apenas fingia ser real. E então ele viu. No reflexo da janela, porque o espelho tinha sumido, mas a janela ainda estava lá,
Ele viu uma figura atrás de si, pequena, de estatura indefinida, com contornos fluidos, sem rosto, sem corpo, apenas a ideia de uma presença. Virou-se num impulso, nada, mas o reflexo ainda estava ali. O medo se instalou, não aquele que paralisa, mas o que dissolve a realidade. Aquele que te convence de que o impossível não apenas pode acontecer, como já está acontecendo. Ele caiu de joelhos. O chão parecia pulsar sob seus dedos, como se o apartamento tivesse se transformado em algo vivo. Uma criatura silenciosa e indiferente, que agora o observava de dentro. No último lampejo de lucidez, ele tentou correr para o banheiro. A porta estava fechada, embora ele tivesse certeza de que a deixara aberta. Bateu, empurrou, gritou. Nada. De dentro, uma luz fraca vazava por baixo da porta. E junto com ela, um sussurro, um som indistinto. Como alguém chamando seu nome. Do lado de lá, não lembra como chegou ao chão. Só lembra de acordar horas depois com a luz do sol atravessando a janela. A cama estava em seu lugar, o espelho também. Tudo como antes, exceto pela maçaneta do banheiro. Ela estava derretida, como se tivesse sido exposta a calor extremo ou a algo que não pertence a este mundo. Naquela noite o medo venceu, não por monstros ou fantasmas, mas por algo mais profundo. Algo que mora entre os pensamentos, nos espaços escuros onde a razão não alcança. Desde então, ele nunca mais dormiu com as luzes apagadas, porque o escuro respira, e às vezes ele respira de volta. Ninguém espera receber uma ligação de um amigo desaparecido há quase 2 anos, ainda mais em pleno inverno, quando as noites duram mais que os dias. Mas foi exatamente o que aconteceu com Rafael. Era uma noite comum em São Joaquim, uma das cidades mais frias de Santa Catarina. A lareira crepitava enquanto ele bebia seu café e ouvia a chuva fina bater na janela. O telefone tocou, e a voz do outro lado era de André. André havia desaparecido em uma expedição de trekking nos Andes, num trecho isolado e perigoso, onde as temperaturas despencavam a menos 30 graus. Todos o deram como morto. Mas agora ele estava ligando e dizia que precisava de ajuda. Rafa, eu estou vivo, mas não por muito tempo. Venha me buscar no Refúgio das Pedras Frias, sozinho. A ligação caiu antes que Rafael pudesse perguntar qualquer coisa. Algo naquela voz estava errado. Era como se André estivesse sufocado, como se o frio tivesse se infiltrado até em sua alma. Mas Rafael não hesitou. Pegou seu casaco mais grosso, encheu uma mochila com o básico e dirigiu por quase 6 horas até o local indicado. O Refúgio das Pedras Frias era uma antiga estação de pesquisa abandonada no alto da serra, cercada por pinheiros retorcidos e silêncio sepulcral. Rafael chegou ao Refúgio das Pedras Frias pouco depois das 3 da manhã. A estrada de terra se tornara um caminho estreito coberto por gelo, e os pneus escorregaram mais de uma vez. Estava exausto, mas não podia ignorar aquele chamado. A cabana parecia vazia. As janelas estavam cobertas de gelo por dentro, e a porta da frente entreaberta, rangendo com o vento. Rafael anunciou sua presença, mas ninguém respondeu. Entrou com cautela. Lá dentro, o frio era ainda mais intenso. Não havia energia. O ar tinha cheiro de madeira podre e ferrugem. Na parede da sala, havia um quadro torto. Uma antiga foto em preto e branco da equipe de cientistas que usava o refúgio décadas atrás. Estranhamente, todos os rostos na foto estavam riscados com algo que parecia ter sido feito com carvão. Em cima da lareira apagada, um pequeno gravador portátil. Rafael o ligou. A voz de André ecoou. Se você está ouvindo isso, eu não consegui sair. Eles me pegaram, mas talvez você consiga. Não olhe pela janela e não tente acender luzes. O gravador chiou e parou. Rafael ficou congelado. Aquela mensagem não era de alguém esperando ajuda.
Era um aviso. Rafael recuou, olhando em volta. O silêncio era absoluto. Nenhum som de vento, nenhum estalo de madeira, nenhum animal. Apenas o próprio respirar e o leve tic-tac do relógio de parede que parecia atrasado, ou adiantado demais. Ele subiu lentamente a escada que levava ao segundo andar. Os degraus rangiam sob seus pés, como se protestassem contra sua presença. Lá em cima, havia apenas 2 quartos. Um deles vazio. O outro fechado com uma corrente velha e um cadeado enferrujado. No final do corredor, uma janela pequena. Rafael foi até ela, ignorando o aviso do gravador. A curiosidade falou mais alto, mas o que viu não fazia sentido. Do lado de fora, a floresta parecia diferente. Os pinheiros agora estavam tortos, como se inclinassem na direção da cabana. E não havia mais neve caindo. Tudo estava imóvel, como uma fotografia congelada. No centro do campo, havia algo escuro. Um amontoado. Não, mais do que isso. Uma figura de pé, imóvel, encarando a janela, encarando ele. Rafael deu um passo para trás. A figura não se moveu. Ele tentou convencer a si mesmo de que era uma sombra, um engano da escuridão. Mas quando desviou os olhos por um instante e voltou a olhar, a figura estava mais perto. Rafael desceu as escadas quase tropeçando. Precisava sair dali, mas o motor do carro já estava coberto de gelo espesso. Tentou ligar. Nada. O silêncio voltava a envolver tudo, até que ouviu um ruído fraco, vindo debaixo do chão. Era como se alguém arranhasse a madeira, lentamente, com unhas longas e úmidas. Ele ficou parado no meio da sala. O gravador estava desligado, mas emitiu um clique, como se algo tivesse passado pela fita. Em seguida, uma voz, fraca, arrastada. Ele está sob o gelo. Rafael se virou bruscamente, o coração disparado. Não havia ninguém ali. Mas o som agora vinha da porta dos fundos, que dava para uma escada que descia ao porão. Ele nunca soube que havia um porão ali. Pegou a lanterna e, contra todo bom senso, desceu. A escada de madeira parecia prestes a ceder. O ar se tornava mais denso, mais úmido. E ali no fundo do porão encontrou um buraco circular escavado no chão congelado. E algo dentro dele. Algo se movendo. Um braço. Ou algo que lembrava um braço. Longo, disforme, envolto em uma espécie de membrana brilhante. Rafael deu um passo para trás, mas escorregou. Quando tentou se levantar, percebeu que algo agora respirava bem ao seu lado. Rafael sentiu algo puxando sua perna. Não era uma dor, mas uma pressão, como se o chão de gelo quisesse engoli-lo. Ele gritou, mas o som parecia abafado, como se viesse de outro mundo. Tentou se libertar, mas a força estava além de sua compreensão. Ele não estava mais sozinho. O porão estava vivo. Lentamente, algo começou a emergir do buraco. Não um ser humano. Não uma forma definida, mas uma massa viscosa, com tentáculos retorcidos e olhos que apareciam e desapareciam, como se fosse uma coisa que não pertencia à realidade. O ar gelado estava tornando-se opressor. O espaço parecia se estreitar, e a realidade, como ele conhecia, se desfazia lentamente, dissolvendo-se em algo mais primitivo, mais real. O ser, ou o que quer que fosse, se arrastava pelo gelo tentando alcançá-lo. Rafael queria gritar, mas suas cordas vocais estavam imobilizadas. Não podia mais se mover. Tudo o que restava era o olhar fixo do monstro, que se aproximava cada vez mais, como se tivesse todo o tempo do mundo. Foi então que ele percebeu que o som não vinha mais de fora, vinha de dentro de sua própria cabeça. Eu sou o que espera no frio. A frase ecoou em sua mente, não dita, mas sentida. Rafael sabia que nunca mais sairia dali. Rafael estava preso em um pesadelo. Não podia se mover. O gelo sob seus pés continuava a ceder, os tentáculos da criatura se estendendo por todo o espaço, envolvendo o que restava da sua percepção de realidade. O ser não tinha rosto, mas os olhos estavam lá, sempre presentes, sempre observando, como se seu único propósito fosse fazer Rafael entender algo.
Uma verdade impossível de processar. Ele sentiu uma sensação horrível de desconexão. O espaço ao seu redor não parecia mais real. Ele não estava mais no porão, não estava mais na cabana. O mundo inteiro parecia ter se tornado uma coisa só. Um único ser que respirava, mas sem vida. O ar estava gelado, mas não frio. O gelo se misturava com o vazio. O som da respiração, ou da falta dele, era tudo o que ele ouvia. Eles sempre voltam. A voz ecoou em sua mente. A sensação de que havia algo mais atrás dele, algo observando, crescendo, se aproximando de forma inevitável, o paralisava. Ele sabia o que era. Sabia, mas não conseguia entender. Não conseguia fugir. A criatura em frente a ele começou a se transformar. O que antes era uma massa disforme agora tomava uma forma mais reconhecível, mais humana. Mas os olhos nunca mudavam. Estavam sempre ali, fixos, esperando. Ele sabia o que aquilo significava. O medo de ver aquilo. O medo de olhar mais de perto. Ele virou a cabeça. Olhou para a porta do porão. Algo lá dentro. Algo mais. A respiração atrás dele era agora mais forte. A cabana, o campo, a floresta. Tudo estava desaparecendo. Tudo estava se desintegrando. E o gelo, agora, estava absorvendo ele de volta. Ele sentia como se estivesse sendo engolido pelo frio. Quando finalmente sentiu o peso do silêncio, quando o último suspiro se dissipou, ele compreendeu o que havia acontecido. O que ele havia chamado de creature era algo que já estava ali, esperando. Era o inverno, era a escuridão, era o frio em seu estado mais puro. O verdadeiro terror estava em estar no lugar errado, na hora errada. E ele nunca teria a chance de sair dali. A última coisa que Rafael viu foi a luz da lua refletida no gelo. E os olhos da coisa, que agora eram os seus próprios olhos, se encarando no vazio. A maioria das pessoas passa por corredores de shopping sem prestar atenção nos detalhes. Mas algumas histórias moram justamente onde ninguém olha. Foi por acaso que tudo começou. Um funcionário da manutenção, novo, curioso e talvez um pouco irresponsável. Seu nome era Carlos. O shopping onde trabalhava era antigo, com mais de 30 anos de funcionamento. Tinha seus defeitos: goteiras, falhas elétricas, cheiro de mofo em certos andares. Mas nada fora do comum, pelo menos à primeira vista. Carlos gostava de explorar. Quando ficava sozinho no turno da noite, aproveitava para conhecer áreas restritas, corredores de serviço, casas de máquinas, túneis que ligavam setores. Mas numa dessas noites ele encontrou algo. Um alçapão. Estava atrás de um armário velho no fundo do depósito central. Não havia sinalização, nenhum aviso, nenhum cadeado, apenas uma maçaneta empoeirada e uma corrente solta ao lado. A curiosidade foi mais forte. Carlos abriu o alçapão. Um cheiro podre e frio subiu da escuridão. Era como se o ar debaixo da terra estivesse estagnado há décadas. Com a lanterna na mão e o rádio preso na cintura, ele desceu pela escada enferrujada. Contou 12 degraus antes de seus pés tocarem o chão de concreto. Estava em um túnel. As paredes eram revestidas por azulejos brancos, sujos e rachados. Lâmpadas fluorescentes quebradas pendiam do teto. Algumas piscavam, outras apenas balançavam com a brisa que parecia vir de lugar nenhum. E então, ele viu uma porta de ferro, fechada com trancas por fora, como se fosse feita para manter algo lá dentro. Carlos hesitou, mas apenas por um segundo. Ele destrancou a porta. Do outro lado havia uma sala larga, redonda, feita inteiramente de concreto. O teto era alto e abobadado. No centro, algo completamente fora de lugar. Uma cadeira de rodas. Estava virada para a parede, como se alguém tivesse sido deixado ali. Mas não havia ninguém, nenhum som, nenhuma pista. Até que ele ouviu um sussurro, baixo, arrastado, como se alguém pronunciasse palavras em uma língua que não era humana. Carlos se virou
apressado, tropeçando nos próprios pés. A porta atrás de si estava fechada, trancada de novo. Mas ele não havia trancado. Tentou o rádio. Nada. A luz piscou. O sussurro cresceu. Agora vinha de cima. Como se estivesse nos dutos de ar ou na própria estrutura das paredes. Carlos correu até a porta, bateu, chutou, gritou por ajuda. E então, silêncio. Total. Quando olhou para trás, a cadeira estava virada e voltada para ele. Ele não lembra como saiu dali. Só lembra de acordar no depósito, com o alçapão trancado sob seus pés. Pediu demissão no dia seguinte. Nunca mais voltou. Mas desde então, outros ouviram falar do alçapão. E alguns, movidos pela mesma curiosidade, também o encontraram. Nem todos voltaram. 6 meses depois do desaparecimento de Carlos, ninguém mais falava dele no shopping. Era como se tivesse sido apagado da história do lugar. Mas havia alguém que não esqueceu. Natália, estagiária de segurança, curiosa, atenta demais para o próprio bem. Ela ouviu os boatos sobre o tal alçapão. E como boa parte do turno noturno estava sempre ocupado demais com jogos no celular ou dormindo nas câmeras, ela começou a procurar por conta própria. Durante semanas, mapeou cada canto do shopping, cada sala técnica, cada acesso restrito, até que um dia, por acaso, ou não, encontrou um armário fora do lugar. Por trás dele, o alçapão, e o cheiro, forte, úmido, como madeira podre. Mesmo assim, ela desceu. O túnel estava exatamente como nas descrições. As lâmpadas piscando, os azulejos quebrados, o silêncio pesado. Mas havia algo novo. Pegadas, frescas, marcadas na poeira grossa, como se alguém, ou algo, tivesse passado por ali há pouco tempo. Natália seguiu o rastro. Chegou à porta de ferro, agora entreaberta. Sentiu o ar mais frio e um som úmido, como respiração misturada com líquido escorrendo. Lá dentro, a cadeira ainda estava ali, mas agora havia algo mais. Desenhos riscados nas paredes de concreto, símbolos circulares, figuras com cabeças deformadas, olhos onde não deveriam existir. Natália se aproximou lentamente. A cadeira balançou, sozinha, e ela sentiu algo soprar em seu pescoço. Um ar frio. Virou-se num impulso. Nada. Mas a porta de ferro estava se fechando. Ela correu. Conseguiu passar pela porta antes que fechasse, mas não saiu ilesa. Desde aquele dia começou a ouvir ruídos nas câmeras do shopping. Áudios que ninguém mais ouvia. Vozes, cânticos baixos e, às vezes, o som de uma cadeira arrastando no concreto. Ela pediu demissão também e foi embora. Mas antes, deixou uma carta. Há algo embaixo desse lugar, dizia. Algo antigo, algo que quer ser visto. Mas talvez o que está lá embaixo não quer ser descoberto, quer ser libertado. O shopping continua funcionando normalmente. Milhares de pessoas caminham por seus corredores todos os dias, comprando, comendo, sorrindo. Mas embaixo, há algo esperando. Algo que está ficando inquieto. E a cada nova rachadura no chão, a cada nova goteira, é como se o véu entre aqui e lá estivesse ficando mais fino. Talvez a próxima pessoa a ouvir o sussurro seja você. E quando ouvir, não siga o som, porque o que está debaixo do shopping já está acordado.